Meu sócio roubou 8,2 milhões, eu o forcei a me pagar 10 milhões para evitar a prisão. Eu me chamo Daniel, e durante 10 anos, achei que a única coisa que me separava de um patrimônio sólido era o tempo. Minha empresa, a Apex Solutions, que cofundei com o Lucas, fazíamos software de nicho para logística portuária, mas era uma mina de ouro constante. Tínhamos um modelo de assinatura de alto valor, pouca concorrência e o que eu pensava ser uma amizade e parceria de ferro. Eu era a face, o vendedor incansável, Lucas era o gênio da engenharia, o homem do produto. A confiança era total. Total demais, na verdade. No último ano, a empresa deveria ter explodido. Ganhamos 3 grandes contratos que dobrariam nossa receita. Mas as contas bancárias da empresa, que eu confiava cegamente a Lucas, o homem dos números, da organização, permaneciam estranhamente estagnadas. Eu sentia um calor frio na nuca toda vez que olhava os relatórios trimestrais, que pareciam esvaziados, como se o número no papel fosse um fantasma da realidade. Não faz sentido. Onde está o dinheiro? Lucas jurou que os custos operacionais subiram, mas nosso único custo real é a folha de pagamento e o servidor. Ele está me escondendo alguma coisa. Não, ele é o meu irmão de armas. Estamos nisso desde a faculdade. Deve ser a economia. Deve ser um erro no sistema. Mas o meu estômago, ele está contraído como um punho de mármore. Eu não confio no meu estômago. Eu confio em Lucas. Essa luta interna me corroía. Fisicamente, meu corpo começou a protestar, eu tinha uma dor de cabeça constante, latejante, logo acima da têmpora direita, que só o advil mais forte aliviava por 1 hora. Eu estava irritadiço com minha esposa, impaciente com os desenvolvedores. O ponto de virada veio há cerca de 5 meses. Estávamos fechando o maior contrato da nossa história, um projeto de 8 milhões de reais. Eu estava eufórico. Lucas, no entanto, estava estranhamente quieto, a testa franzida. Lucas, com esse contrato, podemos finalmente contratar um CTO e tirar o pé do acelerador. Podemos fazer aquela viagem de pesca que planejamos há 5 anos, eu disse, dando um soco amigável no ombro dele. Ele se encolheu levemente. Claro, Daniel. Mas, preciso que você assine um aditivo no contrato de distribuição dos lucros. A contabilidade está nos forçando a realocar fundos para a reserva de marketing para fins de impostos. Eu o encarei. Marketing? Não gastamos quase nada com marketing. Nossa publicidade é boca a boca. Ele pigarreou. É a nova lei. É chato. Confia em mim, se a gente não fizer isso, o leão vai nos pegar. Naquele momento, algo estalou. O Lucas que eu conhecia nunca usaria o termo leão de forma tão genérica. Era a linguagem de quem está escondendo a complexidade, de quem está mentindo por omissão. A sensação foi de vertigem, como se o chão tivesse sido removido sob meus pés, seguido por uma onda de adrenalina fria. Ele mentiu. Ele acabou de mentir na minha cara. O que 8 milhões de reais representa? 4 milhões de reais seriam meus, teoricamente. Se ele está mexendo no básico, quanto ele já tirou? A dor de cabeça não era estresse. Era o meu subconsciente me gritando. Eu preciso de provas irrefutáveis. Não vou confrontá-lo. Não vou dar a ele chance de se cobrir. Mudei minha tática de trabalho sem que ele percebesse. Eu disse à minha esposa que estava em uma fase de organização financeira e comecei a pedir todos os extratos bancários brutos da empresa, não os resumos gerados pelo software de contabilidade do Lucas, mas os PDFs autênticos do banco. Eu também liguei para nossa contadora externa, a senhora Helena, uma senhora de 60 anos, e pedi uma auditoria surpresa para melhoria de processos, deixando claro que o foco era Lucas. Foram 3 semanas de agonia silenciosa. Eu agia como se nada estivesse acontecendo. Sorria para Lucas, falava sobre o futuro, falava sobre a pesca. Mas toda vez que ele me olhava, eu sentia o rosto formigar, uma máscara de calma sobre um vulcão de raiva. A senhora Helena me ligou numa terça-feira, às 7 horas da manhã. O tom dela era profissionalmente frio,
mas eu ouvi a tensão na voz. Daniel, precisamos conversar urgentemente. Apenas nós dois. Seus custos operacionais não são custos operacionais. São transferências interbancárias em massa para uma conta holding offshore chamada Shadow Corp Limitada. E o volume é inacreditável. Você está vendo o documento que te mandei por e-mail criptografado? Eu abri o anexo no meu computador. O corpo de caracteres me atingiu como um tiro de espingarda. Em uma planilha impecável, a senhora Helena tinha traçado o fluxo de caixa. Dos 10 milhões de reais em lucros líquidos que deveríamos ter nos últimos 18 meses, reais 8,2 milhões, 82%, tinham ido para a conta Shadow Corp em Chipre. Minha respiração parou. Não houve raiva, nem grito. Apenas o silêncio ensurdecedor da traição e a sensação de que meu peito tinha virado uma caixa torácica vazia, feita de gelo seco. Meu sócio, meu amigo, o padrinho do meu filho, tinha roubado 8 milhões de reais dos meus sonhos. 8,2 milhões. Eu não sou apenas burro. Eu sou um pateta. Ele não queria me dar o golpe. Ele já tinha me dado o golpe. Não é mais sobre dinheiro. É sobre a humilhação. É sobre destruir uma década de vida. Agora, a vingança não será rápida. Será cirúrgica e pública. Eu sabia que precisava da confissão. Um e-mail ou documento só provava a transação. Eu precisava de dolo. Eu armei meu escritório. Coloquei uma câmera espiã de alta resolução disfarçada em um relógio de parede e um gravador de áudio no difusor de aromas. Liguei para Lucas e pedi uma reunião urgente, dizendo que a senhora Helena havia encontrado um erro grosseiro nas nossas contas e que o banco estava ligando. Ele chegou pálido, a camisa amassada. Sentei-o na frente do relógio. Lucas, comecei, minha voz surpreendentemente calma. O banco nos ligou. Parece que há um problema sério com transferências para uma conta chamada Shadow Corp em Chipre. Quase 8 milhões de reais sumiram. Eu preciso que você me diga que isso é um erro da contabilidade, agora. Ele respirou fundo, e naquele breve momento, eu vi a máscara de gênio da engenharia quebrar e revelar o rato assustado por baixo. Ele começou a gaguejar, esfregando as mãos no tecido da calça. Daniel, eu posso explicar. Foi um investimento de reserva. É uma coisa legal, só que eu não queria te preocupar com a burocracia. O plano era trazer de volta com juros no próximo trimestre. Eu dei um soco na mesa. Não um grito, mas um estrondo seco que o fez pular da cadeira. Pare de mentir, Lucas. Eu senti o sangue pulsando nas veias do meu pescoço, mas consegui manter a voz em um tom de ameaça controlada. A senhora Helena rastreou a conta. Ela está no seu nome. Você desviou 82% do nosso lucro. Você me roubou, cara. Você roubou minha família. Ele desabou. Literalmente. Sentou-se de volta na cadeira, colocou as mãos sobre o rosto e começou a soluçar. O áudio do gravador capturava perfeitamente o som áspero e molhado de seu remorso falso. Eu precisava. A minha dívida de jogo. Eles iam me matar, Daniel. Eu ia devolver. Juro por Deus, eu ia pagar tudo de volta antes que você notasse. Eu o fiz confessar o plano inteiro, pausando apenas para fazer perguntas precisas sobre como ele falsificava os relatórios internos. Foi a cena mais satisfatória e repugnante da minha vida. Eu tinha tudo, a confissão, o dolo, e a prova das transações. Levantei-me, meu corpo rígido, a dor de cabeça se transformando em um vazio agudo e silencioso no centro da minha testa. Olhei para o relógio. O relógio estava me olhando de volta. Levanta. Você está fora da empresa, Lucas. Agora. Ele se levantou, os olhos vermelhos e inchados. Por favor, Daniel. Não conte para Carol. E não me denuncie. Eu posso vender meu carro. Eu te dou 10% de volta agora mesmo. Você não tem mais nada para me oferecer, eu respondi,
e a frieza na minha voz o fez recuar um passo. A lei vai cuidar disso. Eu o escoltei para fora, mudei as senhas e liguei para o meu advogado, o Dr. Renato. A vingança estava prestes a começar, e ela teria exatamente 7 dígitos. Eu não queria apenas o dinheiro de volta, queria a destruição kármica de Lucas. O Dr. Renato, meu advogado, ouviu a confissão gravada e viu a trilha de papel deixada pela Sra. Helena. Ele ficou impressionado com a prova de dolo. Daniel, essa confissão muda o jogo. Não precisamos lutar em um tribunal por anos. Podemos usar isso como chantagem legal, ele disse, sorrindo de forma calculada. O objetivo não é apenas a restituição, os R$8. 2 milhões, mais uma punição exemplar por quebra de confiança fiduciária. Vamos entrar com 2 ações simultâneas. Uma denúncia criminal por fraude e apropriação indébita, a arma, e um processo civil agressivo, a bala, pedindo restituição. Danos morais severos e o que chamamos de multa punitiva no valor máximo permitido. Minha sensação durante o planejamento era de foco laser, um estado de hipervigilância onde cada detalhe era processado, mas sem a raiva cega inicial. O gelo seco no meu peito havia derretido, substituído por uma determinação de aço frio. Ele me roubou uma década de esforço, me fez questionar minha sanidade e quase arruinou minha família. O dinheiro é só o placar. A justiça é fazê-lo entender que as consequências de quebrar a lei e a confiança são mais caras do que qualquer dívida de jogo. O Dr. Renato protocolou o processo civil primeiro, com uma petição inicial de 100 páginas que descrevia o esquema em detalhes minuciosos, anexando as provas bancárias. O valor total da nossa petição? R$15 milhões, R$8. 2 milhões de restituição, 3 milhões de reais em lucros cessantes e R$3,8 milhões em danos punitivos e morais. Lucas recebeu a intimação 2 dias depois, enquanto estava em um almoço com a esposa dele, Carol. A reação foi imediata e histérica. Meu celular explodiu. A primeira ligação veio da Carol, a esposa de Lucas, que era minha amiga de longa data. Ela chorava, mas seu tom era de revolta, não de desespero. Daniel, o que você está fazendo? 15 milhões? Você está louco? O Lucas já está desempregado e doente. Você sabe que ele tem depressão. Não é a cadeia que ele precisa, é de ajuda. Depressão? Ele não estava deprimido quando abriu a conta em Chipre. Ele não estava doente quando falsificava relatórios. Agora, ele está doente porque foi pego. A culpa dele é o meu lucro. Carol, eu respondi, a voz vazia de emoção. Você viu o processo. Seu marido roubou R$8,2 milhões da empresa que eu e ele construímos. Não é uma briga. É um crime. Eu tenho a confissão dele em vídeo. Não ligo para a condição dele. Diga a ele para ligar para o advogado, não para mim. E desliguei. Na semana seguinte, fui assediado. O pai de Lucas, um militar aposentado, veio até meu escritório, o rosto vermelho. Ele exigiu que eu agisse como um homem e resolvesse isso entre amigos. Eu apenas o entreguei uma cópia da petição inicial, apontei para a coluna de R$3.800.000 em danos punitivos e o fiz ler em voz alta. Eu mantive a consistente, silêncio e rigidez legal. O protocolo de desaceleração estava em vigor, cada ligação, cada encontro, eu tratava como um passo calculado na minha jogada de xadrez, vendo o medo crescer nos olhos deles. 3 semanas depois da intimação, meu advogado ligou para o de Lucas e fez a oferta final, a única chance de Lucas evitar a denúncia criminal, a cadeia, e a multa total de R$15 milhões. Doutor Renato, o Lucas está em pânico. Ele não tem como pagar 15 milhões. Ele vendeu tudo que tinha, o carro, a casa, tem 4 milhões de reais no máximo, o advogado de Lucas implorou. Aqui está o acordo, o Dr. Renato respondeu com frieza, seguindo meu script. Daniel vai retirar a denúncia criminal, o que significa que Lucas não vai para a cadeia, somente se ele concordar com os R$8,2 milhões de restituição e mais R$1. 8 milhões em multa punitiva, fechando o valor da indenização em exatamente 10 milhões de reais.
O pagamento deve ser garantido pelos 4 milhões de reais em ativos que ele já liquidou, mais a alienação fiduciária do apartamento de praia que ele secretamente comprou com o dinheiro roubado em Chipre, que nós descobrimos. O advogado de Lucas hesitou. Reais 1,8 milhão de multa? É quase 20% do total. Ele não tem. Diga a ele que é uma taxa de conveniência para não ir para a cadeia. O doutor Renato cortou. Ele tem 48 horas para assinar o acordo. Após isso, Daniel protocola as provas no Ministério Público. O relógio está correndo. Na manhã do prazo final, meu telefone tocou. Era Lucas. Ele não estava chorando, ele estava quebrado. Daniel, a voz dele estava rouca, a derrota era tangível. Eu assino. Eu assino o que for preciso. Mas, por favor, só me diga que você não vai ligar para a polícia. A Carol, ela vai me deixar. E a Shadow Corp. O apartamento de praia já foi. Foi o dinheiro que eu usei para pagar uma parte da dívida. Ah, então o apartamento existia. Ele mentiu de novo, até o fim. Ele só se preocupa com a própria pele. É hora de fechar o caixão. Eu me acomodei na cadeira e deixei o silêncio durar, o protocolo de desaceleração no seu ápice. Eu ouvi a respiração dele, o som da derrota. A sensação física era de satisfação absoluta, um relaxamento muscular que eu não sentia há mais de um ano, como se a dor de cabeça de meses tivesse se dissolvido em um vapor frio. Era a sensação poderosa de ter vencido, não por gritar mais alto, mas por ter sido o mais frio, o mais inteligente e o mais implacável. Lucas, eu finalmente disse, a voz baixa e cortante. Você roubou 8.200.000 reais. Eu estou te cobrando 10 milhões reais para que a polícia e o Ministério Público fiquem fora disso. É uma multa de 1.800.000 reais. Você tem 20 anos de sorte por não estar indo para a cadeia. E a Carol? Ela vai saber de tudo de qualquer jeito. Assine os papéis e nunca mais olhe para mim. Você é um ladrão, Lucas. Idiotas não planejam corporações offshore. Ladrões planejam, eu corrigi, e desliguei. O acordo foi assinado. Lucas teve que alienar o apartamento e transferir os 4 milhões de reais restantes em ativos. A Apex Solutions recebeu os 10 milhões de reais, 8,2 milhões de volta e 1.800 reais. 000 como multa punitiva, exatamente 7 dígitos, o preço da sua liberdade e da minha vingança. Ele perdeu tudo. Eu recuperei o meu patrimônio e, o mais importante, a minha paz de espírito. O roubo foi um erro. O verdadeiro crime foi pensar que eu não teria frieza para cobrar o preço total, com juros. 10 milhões foi o custo exato da minha paz de espírito e da lição que ele nunca esquecerá.